palavra de hoje. Ele é digno. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. No capítulo 4 de Apocalipse começa dizendo que João foi arrebatado. Ele diz: então vi uma voz dizendo: sobe para cá. Naquele momento, quando ele ouviu aquela voz: sobe para cá, João foi tirado dessa dimensão natural, irmãos. Naquele momento ele estava na ilha de Pátimos, que naquela altura era um lugar deserto, ermo. Ele tinha se desterrado para lá. Mas quando ele ouviu aquela frase: sobe para cá, ele foi tirado daquela dimensão natural e ele foi transportado para a dimensão celestial, a dimensão onde ele teve a visão do trono de Deus. E no capítulo 4 ele diz que diante do trono de Deus tinha lá um mar vítreo, que é um mar de fogo, e também havia as 12 tochas de fogo, que são os 12 Espíritos de Deus. E diante do trono tinham os 4 seres viventes, que tinham cada um deles 4 faces, e cada um voava com as 4 asas. E 24 anciãos que estavam sentados em tronos diante do trono de Deus. E atrás dos 24 anciãos, diz João, ele viu uma quantidade incalculável de anjos. Milhões e milhões de anjos ao derredor do trono. Essa é a visão que João teve do trono de Deus. E um dia, diz a Bíblia, os vencedores vão ficar de pé diante do mar de vidro que está diante do trono de Deus. E naquele dia, os 24 anciãos vão entregar as suas coroas. Porque hoje esses seres angelicais governam o universo, por isso eles usam coroas, são símbolos de autoridade. Mas já está chegando os filhos do rei, e os filhos do rei já estão se levantando, e quando eles chegarem diante do trono, eles vão assumir a posição de governo no universo, aleluia. Mas antes disso, o homem não aparece na cena. O homem não está aqui na cena, porque certamente essa cena
aconteceu logo quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala então que João continuou olhando. Ele percebeu na mão de Deus, que estava sentado no trono, ele percebeu um livro que estava selado por dentro e por fora. Um livro que tinha 7 selos. Que livro é esse? Que livro é esse que está nas mãos de Deus? Para você entender, naquela época não existia livros encadernados como hoje. Então, existiam pergaminhos. E os pergaminhos, eles eram enrolados. Então havia um pergaminho na mão de Deus, que é um livro. E ele estava selado, preso para não abrir. Que livro era esse? Isso aqui é um ponto fundamental para você entender o capítulo. Que livro era esse? Para você compreender que livro é esse, nós temos que voltar lá no Velho Testamento, no livro de Levítico. No Velho Testamento, na lei de Moisés, havia uma lei que se relacionava com a terra, com a propriedade. A Bíblia fala que depois que as 12 tribos entraram na terra de Canaã, então toda a terra foi distribuída para as famílias. Cada família recebeu um pedaço de terra. E a vontade de Deus é que aquele pedaço de terra permanecesse com aquela família, com aquela tribo, sempre. A ideia era que não houvesse essa mudança, venda. Mas, inevitavelmente, poderia acontecer o empobrecimento. Deus queria impedir que a terra se concentrasse na mão de um só, ou de um grupo pequeno. A vontade de Deus era que estivesse espalhada na mão do mais possível de pessoas. Mas acontecia às vezes uma família empobrecer. E porque ela empobrecia, ela tinha que vender a terra. Mas quem comprava a terra, diz a lei, não comprava de fato uma posse para sempre. Ele na verdade era quase um arrendamento. Por quê? Porque a cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. E no ano do jubileu, a vontade de Deus é que as terras voltassem para os seus donos originais. Então, o preço da terra dependia da distância que estávamos do ano do jubileu. Então, se está faltando 40 anos para o ano do jubileu, a terra tinha um preço. Mas se está faltando 5 anos, a terra tinha outro preço. Por quê? Porque no ano do jubileu, a terra poderia voltar para aquela família original. Mas em qual circunstância ela poderia voltar? Aconteceria da seguinte maneira: se eu precisasse vender a minha terra, então eu ia com o comprador diante do juiz. E diante do juiz era escrito, discriminado, tudo que havia naquela posse. E os limites daquela terra. E tudo ficava ali documentado. E o juiz então fechava aquele documento. E ele então selava o documento. Agora, aquele documento, aquela escritura, só poderia ser aberta por um parente próximo. Pastor, como é que é isso? É o seguinte: um judeu, um israelita ficava pobre. Ele tinha que vender a terra dele. Tudo era escrito naquela escritura e deixada diante do juiz que havia naquela cidade. Mas a lei dizia o seguinte: que um parente próximo podia comprar de volta aquela terra. Só o parente próximo. Aquele comprador não poderia vender para mais ninguém. Mas um parente próximo, que tivesse dinheiro, poderia chegar lá e dizer: eu quero comprar. E então o juiz pegava o livro e abria os selos. E ele então determinava o preço. E aquele parente próximo poderia então resgatar de volta aquela terra que havia sido vendida. Pastor, o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver que houve um dia em que Adão se vendeu ao diabo. Houve um dia em que Adão cometeu alta traição contra Deus.
e se vendeu como escravo do diabo, escravo do pecado. E como a Bíblia diz, lá no Salmo 116, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então Deus havia dado para o homem autoridade sobre toda a terra. Tudo pertencia ao homem. Mas no dia em que o homem se vendeu como escravo para o diabo tornou-se dono disso tudo. E a prova disso é que no dia em que Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, na terceira tentação, o diabo disse para ele: olha, tá vendo os reinos deste mundo? Tudo isso me foi dado, e eu dou para quem eu quiser. Quem que deu para o diabo? Não foi Deus. Quem deu para o diabo foi o próprio homem. Jesus não repreendeu dizendo: mentira, você é o pai da mentira. Vê lá se você é dono de alguma coisa. Deus é o dono de tudo. Jesus não falou nada. Sabe por que Jesus não disse nada? Porque essa é a verdade. Naquele momento, tudo pertencia a ele mesmo. Tudo tinha sido dado ao diabo. E agora, nós vemos na mão de Deus o livro da redenção. O livro está lá agora. Deus é o juiz de toda a terra. A escritura está colocada lá. Naquele livro estava o nome de todos os homens. Naquele livro estava o seu nome, estava o meu nome. Naquele livro estava tudo que existe na terra. Tudo pertencia ao diabo e era legalmente dele. Mas agora está o juiz. O juiz está ali. E o livro está colocado. Mas a lei dizia: se tiver um parente próximo, ele pode vir e comprar de novo. Ele pode pagar o preço e abrir o livro, e ele vai ser dono de tudo novamente. É isso que a lei dizia. E é essa cena que está acontecendo. Só que João olhou para o livro. João entendeu na hora o que era o livro. João era judeu. Ele sabia direitinho o que estava acontecendo. E ele olhou, e um anjo proclamou em grande voz: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar-lhe os selos? E a Bíblia fala que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O que João começou a fazer? João começou a chorar copiosamente. João começou a chorar em desespero. Se não há ninguém que pode livrar o homem da escravidão, se não há ninguém que pode resgatar toda a criação das mãos do diabo, o que vai ser da vida então? Aquela é a angústia que João estava vivendo. Ninguém é digno de tomar um livro. O que isso nos mostra? Isso mostra a indignidade de todo ser vivo. Não havia nenhum homem digno. Não havia nenhum anjo digno, porque o texto diz: nem no céu se achou. E significa que os querubins, serafins, arcanjos, e significa que não havia nenhum anjo no céu que era digno de tomar o livro. Mas também não havia ninguém digno na terra. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi. É para falar de outros homens. Nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Mahatma Gandhi, nem Madre Teresa. Ninguém, não havia ninguém digno, nenhum homem digno, nenhum ser digno de tomar o livro. Mas glória a Deus, porque a Bíblia fala que um ancião chegou perto de João. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chora, você não precisa ficar nesse desespero. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele vai abrir o livro. Não chora não. O leão da tribo de Judá, há um que é digno, há um que é digno, há um que não foi encontrado pecado nele, há um que é digno, e ele agora está chegando diante de Deus. E a Bíblia fala então que João olhou, no verso 6, e ele viu no meio dos seres viventes um que estava em pé. E ele falou, ele era como o cordeiro que tinha sido morto. Mas o ancião falou que ele é o leão da tribo de Judá. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus havia vindo, já havia morrido na cruz, derramado o seu sangue. Ele agora está entrando diante dos tabernáculos eternos. Ele agora vai comparecer diante do trono de Deus. Ele está trazendo o seu sangue. O seu sangue, preste atenção, é o preço que foi requerido. É o preço que foi requerido.
João tem essa visão para que nós possamos ter certeza que o sangue de Jesus foi aceito diante de Deus. Por isso agora ele pode pagar o preço, o livro pode ser aberto. Por que que ele é digno? Por que que ele é digno? Primeiro, no verso 5, ele é digno porque ele é poderoso. O texto diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, como leão, anda rugindo ao derredor, procurando alguém para tragar. Pedro diz que o diabo é parecido com o leão, mas só existe um que é o leão verdadeiro, é o leão da tribo de Judá. E quando o leão rugir, preste atenção, os inimigos têm que sair apavorados e assustados, porque o diabo não é um leão genuíno, ele só faz a cara de leão, ele só tem a máscara de leão, mas ele é desdentado e suas garras já foram arrancadas, porque ele não tem mais poder. Todo o poder foi dado, toda a autoridade foi dada para aquele que é o leão da tribo de Judá. Você não tem que andar assustado, você não tem que andar amedrontado, porque o leão de Judá agora está ao seu derredor. Não é mais o leão que anda amedrontando, não. É o leão de Judá que está ao seu derredor. É ele que te guarda agora. Ele é digno porque ele é poderoso. Porque não tem nada que está além do seu poder. É ele quem desfaz as obras do inferno. E é ele também quem destrói o cativeiro do pecado no homem. Você sabe? O texto diz que ele é o leão, mas também diz que ele é o cordeiro. Por que parece um paradoxo? Como é que é isso? Jesus é o leão e Jesus é o cordeiro? Não dá para ser leão e cordeiro, você pode pensar. Mas é isso que Jesus é. Ele é leão, ele é o cordeiro. Ele é leão para com o diabo. Ele é cordeiro para conosco. Por que ele tem que ser leão para com o diabo? Porque houve um anjo, houve um no meio dos anjos, que um dia se rebelou e caiu. E agora o leão da tribo de Judá é que vem para destruir as obras do diabo. Mas ele também é o cordeiro de Deus, porque teve um dia que os homens também caíram. Anjos e homens caíram. Houve um dia que os homens caíram no pecado. E por causa disso, ele teve que se fazer o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então ele é o cordeiro para trazer perdão para nós. Ele é o cordeiro para nos lavar de toda iniquidade. Ele é o cordeiro para apresentar você inculpável diante de Deus. Não há mais culpa diante de Deus, porque o cordeiro já levou todos os nossos pecados. Não há mais dívida no seu nome diante de Deus. Proclamar em fé: eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais condenação, meu pecado já foi cancelado. Não interessa qual foi o seu passado, não interessa qual foi o pecado que você cometeu. Eu sei que há pessoas que ainda vivem angustiadas por causa de coisas do passado, que quando você lembra ainda te dá uma angústia por dentro, mas já é hora de você pisar na cabeça do maligno e dizer: o cordeiro de Deus já me lavou, eu não tenho mais passado. Você não tem mais passado, porque você foi feito nova criatura. Não importa o engano que você caiu, não importa os crimes que você cometeu, coisas das quais você se envergonha hoje, você não tem mais que se lembrar delas, porque Deus não se lembra delas. Você não tem que lembrar porque Deus não se lembra delas. Hoje eu disse saber o seguinte: eu não sou digno, mas há um que é digno. E ele pegou o livro da mão de Deus, e ele me comprou de volta para Deus. Eu vou tomar porque ele é digno. Eu vou tomar o cálice porque pelo seu sangue eu sou lavado. Nem no céu serei mais purificado do que eu sou agora, porque eu sou purificado pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que entende isso é uma igreja poderosa, filho. Um povo que entende isso é um povo poderoso. É um povo que não se intimida. É um povo que não retrocede diante dos ataques do diabo, porque ele não vive debaixo de acusação. Ele não vive com medo do que o diabo pode dizer, do que o diabo pode apontar para ele. Ele não tem receio, porque ele sabe: para mim não há mais condenação. Isso pode parecer uma verdade tão simples. Isso pode parecer algo que você já sabe. Mas hoje eu não vim aqui ensinar algo novo para você. Hoje eu vim aqui fazer o que Jesus mandou e lembrar. Hoje você está aqui para lembrar. Eu preciso te lembrar. Lembrar que Ele é digno e que Ele já venceu. Quantos podem dizer glória a Deus? Por que Ele é digno? Por que Ele está qualificado para abrir o livro? Segundo motivo, é porque Ele é da família.
Ele foi chamado amigo de pecadores. No verso 5 mesmo diz que ele é da raiz de Davi. Só podia comprar de volta, dizia a lei em Levítico. Só podia comprar de volta o parente próximo. Tinha que ser parente. Para ser parente tem que ter o mesmo sangue, o mesmo jeito. Mas Jesus é Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Mas naquele tempo em que ele estava com Deus, ele não podia ser o Salvador. Por que ele não podia? Porque ele não era parente próximo. Aqui está um motivo pelo qual precisava desse trabalho todo. Precisou da divindade se encolher e entrar no óvulo de uma mulher. Veja, o Deus que sustenta galáxias com a sua mão se encolheu ao ponto de entrar no óvulo e ser fecundado e se tornar um feto, depois um bebê, e nascer um homem frágil. Sabe por que ele fez isso? Para ser o seu parente próximo. Agora a divindade tem um sangue correndo na veia, como você tem também. Agora ele é capaz de compreender porque ele é tentado do jeito que você é tentado também. Agora ele é capaz de entender porque o diabo também tenta atacá-lo como tenta atacar você também. Agora ele está qualificado porque agora ele é o seu parente. Só que ele não vai pecar porque é preciso que... Ele não pode ser escravo. Porque escravo não tem dinheiro para comprar nada. Porque tudo que pertence ao escravo pertence ao seu senhor, na verdade. Se o escravo tem um filho, o filho não é do escravo, o filho é do senhor dele. Mas agora nasceu um que não tem a semente do pecado dentro dele. Ele é o segundo Adão. É ele quem diz: eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Satanás não tinha nada em Jesus, porque ele nunca pecou. Nele não havia pecado algum. Então o sangue dele era um sangue sem pecado de um parente próximo. É muita graça o que Deus fez. Você sabe, deu mais trabalho salvar você do que criar o universo. Lá em Gênesis diz que para Deus criar o universo, Ele apenas disse: haja luz, e houve luz. Haja luzeiros, haja o sol, haja as estrelas, e simplesmente houve. Mas para salvar você não teve jeito de falar: seja salvo. Não, não foi assim. Foi preciso que ele se humilhasse, encolhesse, tornasse o homem, nascesse um bebê numa manjedoura, perseguido por Herodes, depois crescesse desconhecido em Nazaré, pegando o sotaque dos homens, mas vivendo sem pecado. Depois era preciso que ele fosse batizado no Rio Jordão, e ele fosse tentado pelo diabo lá no deserto, e ele começasse seu ministério, fosse desonrado, desacreditado, pessoas caluniassem a respeito dele, mas era necessário que ele fosse a Jerusalém. Lá em Jerusalém, ao invés de escolher a Barrabás, e quanto a ele disseram: crucifica-o. E foi necessário que Caifás, que era o sacerdote, dissesse: é melhor que morra um só pela nação do que a nação inteira morrer. Ele tinha que morrer porque naquele dia era profético, não ia morrer por si. Precisou dele ir para o Getsêmani para suar sangue, para interceder por nós. E precisou dele subir na cruz. Na cruz ele não foi morto por mãos humanas. Não foram os judeus que o mataram. Não foram os romanos que o mataram. É verdade, eles colocaram os cravos nos pés, colocaram os cravos nas mãos, o açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e até enfiaram uma lança no seu lado. Mas não foi isso que o matou. Ele era o autor da vida. Ele mesmo entrou na morte por causa de nós. Quando ele disse: está consumado, ele morreu. Mas não foi um suicídio porque ele estava com as suas mãos e os seus pés presos. Algo que é impossível para você e para mim, foi possível para ele, porque ele é o autor da vida. O autor da vida entrou na morte para gerar vida em você. Mas ele tinha que descer ao inferno, porque agora todos os pecados dos homens foram lançados sobre ele na cruz. Lá na cruz, todos os pecados. Pensa naqueles pecados mais hediondos. Pensa naqueles crimes mais abomináveis. Tudo foi colocado sobre ele lá na cruz. E na cruz a ira de Deus foi derramada sobre ele. A ira que era para vir sobre você veio sobre ele naquele dia. Preste atenção. É um mistério para nós.
Mas houve um dia em que a divindade cingiu-se, dividiu-se, e Deus Pai se afastou de Deus Filho por causa do pecado. Era o juízo de Deus. Jesus agora, tomando sobre si nossos pecados, ele desce, ele vai ao inferno, é lançado ao inferno. Mas a morte não pode detê-lo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, só pode morrer quem tem pecado. Ele nunca pecou, não havia pecado nele, então ele não poderia continuar na morte, não poderia continuar no inferno. Ele desceu lá para pegar as chaves da morte do inferno, desceu lá para pisar na cabeça de Satanás. Satanás estava lá festejando, talvez ele com os demônios do inferno, eles estavam lá celebrando, porque pensaram que tinha vencido, mas aquilo que ele julgou ser a vitória foi a sua suprema derrota, porque Jesus bate a porta do inferno, e quando o diabo abre a porta, a luz resplandece no inferno. Ele pisa na cabeça de Satanás, ele pega as chaves da sua mão, e ele agora ressuscita e diz: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é Senhor de vivos e mortos. Presta atenção, esse é o evangelho simples que eu estou contando para você, mas essa é a verdade que tem que incendiar o nosso coração. Só ele deve ser adorado. Não idolatre time de futebol, não idolatre o país, não idolatre ninguém, não idolatre coisa alguma, não ponha nada na frente dele, porque somente ele é digno. E é por isso que você vai ficar de pé agora para dizer que ele é digno. Por que ele é digno? Eu quero que você erga sua mão para o céu nessa hora. Você vai dizer que ele é digno. Ele é digno. De que ele é digno? É digno do seu grito, do seu louvor extravagante, da sua adoração. Ele é digno do quê? Da sua riqueza, da sua oferta. De que ele é digno? Por que ele é digno? O que significa ter aberto o livro? É aquele que é digno, que merece receber o louvor. Abra sua boca. Dê a ele. Dê a ele a glória. Dê a ele o louvor.